O que você tem guardado no seu coração a respeito do seu filho? Eu sou Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães. Este aqui é o meu canal, onde compartilho conteúdos para auxiliar no seu desenvolvimento pessoal, emocional e também espiritual, para que você desfrute de uma vida gostosa e respeitosa com aqueles que você ama, em especial o seu filhote. Minha querida, lá estava eu há algumas semanas lendo o livro de Lucas e me chamou muita atenção algo que eu ainda não tinha observado. 2 pontos no capítulo 2 do livro de Lucas, onde descreve assim: e Maria guardava aquilo no seu coração. O primeiro é ali entre o 16 e 19, onde diz assim: indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, que bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Esse é especificamente no versículo 19. Mais tarde, conta um pouquinho sobre Jesus adolescente, ali na pré-adolescência, e no mesmo capítulo, 49, 50 e 51. Os pais perguntam a Jesus, né? Filho, por que você sumiu? Onde você estava e tal? E aí Jesus disse: mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E eu fiquei refletindo, meu Deus, por que, né? Por que teve esse detalhezinho escrito ali para nós? E a verdade é que Maria já tinha uma palavra, ela já tinha recebido uma palavra, que ela seria mãe do Salvador, que ela geraria o Cristo, o Filho de Deus. E por mais que ela soubesse disso, por mais que ela tenha vivenciado esse milagre de engravidar sobrenaturalmente, ela era um ser humano. Ela era um ser humano que tinha sentimentos, que tinha emoções, que tinha suas preocupações, mas também tinha sua fé, né? E eu percebo assim, nós, mulheres, mães, e me incluo nisso, né, pela fé, eu creio que o Senhor tem expectativas em relação aos nossos filhos. E eu creio que o nosso papel é guardar todas as coisas que a gente escuta sobre o nosso filho no nosso coração. Aqui, a profecia ali, né, o comentário não profecia não, mas o comentário dos pastores, fugiu a palavra, dos pastores, o comentário deles, né? Uau, realmente, ele, né, nasceu o nosso Salvador, nós viemos visitá-lo, toda aquela cena. E ela ali, guardando aquilo ali no coração e refletindo sobre aquilo. O que será que passava no coração dela? Meu Deus, como vai ser isso? Como a profecia, ela já conhecia que o Cristo precisaria morrer. Então, ela guardava no coração, meditava sobre aquilo. E mais tarde, né, nessa cena aqui com Jesus, e sem entender, você não sabia, pai e mãe, que eu estava cuidando das coisas do meu pai, né, que eu tinha que estar lá na casa do meu pai, e mais uma vez, sem entender muito bem, mas ali, guardando no coração. O Senhor tem palavras sobre os seus filhos. No momento que nós nos encontramos com Cristo, ainda que não estivéssemos nos planos, vamos dizer assim, da vida, e nós nascemos em Cristo, nós renascemos em Cristo, a partir daquele momento o Senhor
Ele tem um plano para nós. Ele tem uma nova história para nós. E creio eu, como diz o apóstolo Paulo, digo eu, não o Senhor, mas eu tenho entendido cada vez mais, especialmente por aquela orientação de Paulo até, que a mulher santa santifica o marido e também santifica os filhos, porque se você ler todo aquele capítulo, os filhos que nascem num lar onde o pai ou a mãe é santo, santificado no Senhor, o filho será santo. Então eu creio que o filho que sair de mim, ele será santo no Senhor. E eu creio que o Senhor tem planos para esse filho. Eu creio que o Senhor tem sonhos para esse filho. E o meu papel como mãe é escutar ao Senhor. É escutar ao Senhor, mas também escutar as circunstâncias. No sentido de que, o que isso está me ensinando? O que isso está me mostrando? Sabe, um exemplo bem básico. Talvez você tenha um filho muito expressivo, sabe? Igual eu era na infância. E aí, a gente precisa, ali na criação e tal, acaba polindo esse filho, tolindo, cortando esse filho, sabe? Podando é a palavra que eu queria. Podando esse filho, sabe? Ai, é menos, não seja tão assim expansivo e tal. Mas que talvez aquela característica daquele filho, ela precisa sim ser avivada, precisa ser estimulada. Por quê? Porque o plano que o Senhor tem para a vida daquele filho é algo nesse sentido de precisa ser ousado, precisa ter coragem, precisa ser até afrontoso muitas vezes. E a gente, numa má interpretação das circunstâncias, a gente vai lá e poda esse filho. Entende? Eu dei um exemplo bem básico aqui para trazer mais clareza. Mas o nosso papel é ouvir ao Senhor. Ouvir ao Senhor acerca daquilo que Ele deseja para os nossos filhos. Nós temos uma tendência, uma linha muito fina entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. E a gente tem esse sentimento de posse. É meu filho, né? É meu filho, vai realizar os meus sonhos. E não é bem assim. Pelo menos não deveria ser assim. Não é saudável assim. E sim, o que é que o Senhor está falando acerca desse menino, dessa menina? Quais são os planos do Senhor para esse menino, para essa menina? E como eu, como mãe, posso contribuir para que esse plano se concretize? Entende? Entende? E aí, minha querida, intimidade, 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 intimidade com o Espírito. Só assim nós saberemos quais são esses planos, como deve ser o meu proceder. E não só Maria e Jesus, mas em outras passagens também, né? Nós vemos João Batista, o pai de Zacarias, com o filho João Batista, ele questionou o Senhor. Então, como eu devo criar esse filho? O pai de Sansão, a mesma coisa, tô me lembrando agora. Entende, querida? O filho não é seu, o filho é do Senhor. E o Senhor tem algo para esse filho. E o que é esse algo? E como você tem o poder de empurrar o seu filho para o propósito dele ou retardar esse processo, atrasar esse processo, ou até impedir esse processo. Que o Senhor, que o Espírito Santo traga clareza ao seu entendimento, que Ele abra os olhos do seu coração e você possa ver além daquilo que você tem visto. Amém? Se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau!